39 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo e quase 3/4 dessas mulheres e homens estão com a carga viral indetectável, ou seja, risco zero de transmissão. Mesmo assim, em 2022, a AIDS tirou a vida de uma pessoa por minuto. Quais os caminhos para acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública? As metas de 95, 95, 95 da UNAIDS apontam um caminho. A ideia é que, até 2030, 95% das pessoas que vivem com HIV saibam que têm o vírus. Das pessoas que sabem, 95% estejam em tratamento e das pessoas que estejam em tratamento, 95% estejam com o vírus indetectável. Com esses objetivos atingidos, o HIV e a AIDS podem deixar de ser um problema de saúde pública. Uma jornada difícil, mas que pode ser alcançada. Jovens, homens gays e bissexuais são os mais expostos à infecção pelo HIV. Vida sexual ativa, afastamento das fases mais críticas da epidemia e desconhecimento dos novos métodos de prevenção tornam essa população mais vulnerável. E em pleno século XXI, preconceito e homofobia impedem uma conversa aberta sobre sexo e o acesso aos exames. Foi assim com Dejair Gomes, estudante de enfermagem, que recebeu o diagnóstico aos 18 anos e não tem ideia de quando se infectou. Oi, eu sou o Dejair, sou estudante de enfermagem, moro em Sergipe e descobri que vivo com HIV quando fui doar sangue. Conta pra gente quando que você teve o diagnóstico de HIV. Eu tive o meu diagnóstico quando eu tinha 18 anos. Eu estava na universidade de enfermagem. No segundo período, a gente foi visitar o centro de doação de sangue lá da cidade. E aí eu resolvi doar sangue porque eu sempre quis, mas não tinha muito tempo por causa do trabalho. E daí quando eu fiz o cadastro para doar sangue, eles fazem todos os exames, né? E aí através disso foi que eu tive o meu diagnóstico. Você já tinha pensado nessa possibilidade antes? Você tinha algum tipo de informação sobre HIV? Como que foi isso? Infelizmente eu não tinha nenhuma informação antes. Não sabia nem onde fazer teste, não sabia que existia o PEP, o PrEP, não sabia de nada disso. E aí quando eu fui doar sangue foi até uma surpresa, né? Porque eu esperava que eu continuasse doando sangue e a partir daí eu comecei o meu tratamento, né? Jair, entre você ter o diagnóstico e começar a tomar o remédio, demorou quanto tempo? Um mês. Um mês. Entre você começar a tomar o remédio e você ficar indetectável, demorou quanto tempo? Um mês. Um mês. Então, em 2 meses do teu diagnóstico, você estava indetectável, o que significa zero risco de transmissão. Exato. Você acha que as pessoas têm essa noção ou ainda não? Elas ainda não têm essa noção. Muitas pessoas não acreditam que o tratamento é eficaz, que quando você está indetectável você não transmite mais. Infelizmente, o preconceito faz com que as pessoas não acreditem na ciência, né? E para as redes sociais, para você, é importante? É bom ou é pesado? Eu acho importante, eu acho essencial. E eu tenho muitas pessoas lá da minha cidade que voltaram a fazer o tratamento através dos meus vídeos, que elas se sentem melhor vendo os meus vídeos, elas se sentem acolhidas, elas veem a informação de verdade e veem que realmente é importante continuar o seu tratamento e não ligam muito para o julgamento, sabe? Eles se empoderam com os conteúdos que eu faço. Você sabe que a gente está hoje aqui fazendo essa entrevista propositalmente, né, no Espaço Cultural Renato Russo, aqui em Brasília, né? Que mensagem você acha que ficou de toda essa história do Renato Russo? Você acha que isso está chegando até hoje nas gerações dos mais jovens? Todos esses artistas que faleceram naquela época que ainda não tinham um tratamento eficaz, eles trazem essa mensagem pra gente de que todos eles foram tipo os primeiros soldados para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Na última década é muito nítido que os grupos que estão com o ponteiro acelerando, que cada vez mais pessoas estão se infectando, são homens jovens com menos de 30 anos, preponderantemente gays e bissexuais. Eu gosto de dizer, por exemplo, que no quintal dos homens gays jovens e no quintal das mulheres trans e travestis, está chovendo bastante. Essas pessoas precisam saber disso, que está chovendo mais do que no quintal das outras pessoas do Brasil, para que elas possam se proteger. Na década de 80, era comum as pessoas não revelarem o diagnóstico do HIV
com receio do estigma e do preconceito. Agora, as redes sociais se tornaram espaços para as pessoas que vivem com o vírus compartilharem as suas experiências e se tornaram um ponto muito importante para desmistificar o medo e reduzir o preconceito. Oi gente, eu sou o Alan, eu tenho mais de 170 mil seguidores nas redes sociais, onde falo sobre a minha rotina vivendo com HIV. Eu sempre fui uma pessoa extremamente sorofóbica e o HIV para mim sempre foi uma coisa muito distante de mim. Para mim, há 4 anos atrás, nunca que eu teria acesso ao HIV, porque eu sempre tive em relacionamentos estáveis, né? Sempre fui monogâmico, então para mim era uma coisa completamente distante. Qual foi a tua primeira reação, né, quando você recebe esse primeiro teste? A primeira reação que eu tive, óbvio que foi um desespero muito grande, né? Eu estava na mesa do meu trabalho e aí quando nem passava pela minha cabeça, e aí quando cheguei no bendito estava lá, reagente para HIV. Aí eu fiquei tipo 1 hora parado assim, em frente ao computador, tentando associar, e aí passa um filme pela nossa cabeça. Já não tinha sido fácil até ali. E aí eu falei, meu Deus. E agora, como é que vai ser, né? Esse período do diagnóstico ao lançamento do canal, que foi quando eu falei para todo mundo, foram no máximo 2 meses. Você recebe muito relato? O tempo todo, assim, todo dia pelo menos 10, 15 mensagens de pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, o tempo todo. Você sente algum efeito colateral por causa do tratamento? Uma porcentagem muito pequena de pessoas tem qualquer tipo de efeito colateral. Os medicamentos atuais são medicamentos modernos. Olhando para o Alan de antes do diagnóstico e o Alan de hoje, o que mudou? A minha história é até engraçado, né? Porque uma coisa que era para ser um peso na minha vida acabou transformando e ressignificando tudo de uma maneira que hoje me dá voz, me dá... Não sei se reconhecimento é a palavra, mas de alguma forma eu consigo me conectar com as pessoas mesmo de longe e de alguma forma elas conseguem se identificar comigo, com a minha história. Ressignificar o diagnóstico de HIV é essencial. E para quem trabalha com arte, isso pode acontecer através da música. Foi assim para o Leandro Bueno, que fez um álbum contando suas histórias. Leandro, se você pudesse pensar, escolher uma frase de alguma das músicas do teu álbum, né, do Mundo Positivo, que resume e traduz tudo isso que você falou, que frase que seria essa? Tem uma frase que ela fala: não se sinta mal por mim, a cada dose reduzir seu pensamento, não se sinta mal por mim, ignorância mata mais do que veneno. É isso. Não se sinta mal por mim, eu não quero passar meu diagnóstico para alguém para elas sentir que eu sou um coitado, que eu estou enfermo, nada disso. Eu só estou passando mais uma informação para ela e que ignorância mata muito mais do que veneno. Conseguir traduzir toda essa experiência minha, todas essas vivências em música, que para mim é o que eu sei fazer, é a única coisa que eu sei fazer. E eu vi a partir desse momento, né, em 2020, a importância de falar sobre isso, a importância de trazer esse assunto para a pauta, a importância de trazer informação para as pessoas. Você já ouviu falar de PrEP e PEP? Se não conhece, preste atenção nessas 2 siglas. São métodos de prevenção que impedem a infecção pelo HIV, mesmo se a pessoa tiver entrado em contato com o vírus. São distribuídas gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e têm contribuído para a redução dos novos casos. PrEP é uma sigla do inglês para profilaxia pré-exposição, que é um método de prevenção contra o HIV que utiliza medicamentos, tomada de remédio. A PrEP, ela, quando tomada comprimidinhos com antirretrovirais de maneira adequada, de maneira como recomendada pelo profissional de saúde, ela consegue diminuir em mais de 95% as infecções por HIV. Já temos quase 100 mil pessoas tomando PrEP pelo SUS no Brasil, o que é muito legal, devemos comemorar. Sem dúvida nenhuma, o Brasil, na América Latina e Caribe, é o país que mais conseguiu fazer esse trabalho de ampliação do acesso à PrEP bem feito.
O Thiago, conhecido como Todd, foi um pioneiro no uso de PrEP no Brasil e participou de um estudo logo quando o medicamento ainda estava em fase de pesquisa. Eu conversei com ele em um documentário gravado em 2015. De lá para cá, muitas coisas aconteceram e vamos ver como ele está hoje. Qual que foi a importância de você participar, né, ser um dos pioneiros, né, nesse teste da PrEP, profilaxia pré-exposição no Brasil? Eu conhecia já a PrEP desde 2011, que era o ano que eu cheguei em São Paulo, mas só quando eu consegui mesmo entrar no projeto de pesquisa no final de 2014 é que realmente a coisa pegou assim para mim, porque eu tinha realmente muito medo assim de contrair o HIV, e hoje, obviamente, eu já sei muito mais do que sabia, né, em 2015, mas mesmo ali, mesmo namorando, eu ainda tinha algumas dúvidas com relação a principalmente, né, número de parceiros sexuais, outras coisas que aconteciam ali que estavam presentes na minha vida, mas eu não tinha consciência exatamente de tudo isso. Foi realmente uma coisa muito importante para mim. Você ficou usando PrEP direto desde o estudo lá de 2014, 2015 até 2022? Você ficou todo esse período usando PrEP? Todo esse período na PrEP, até maio de 2022. E, coincidência ou não, hoje eu tô voltando, né, aqui para PrEP, literalmente hoje. Assim, a consulta com o médico foi hoje cedo, e eu tô aqui com os exames, e aí eu vou lá buscar, tô fazendo agora no particular, e aí eu vou buscar no SUS, né, os medicamentos. Você recomenda a PrEP para as pessoas? Recomendo. O máximo que eu posso, eu falo sobre isso. Acho que o mais difícil é você convencer uma pessoa de que tomar um medicamento todo dia para não tomar um medicamento todo dia é algo que faz sentido. Tanto a gente já sabe que indetectável não transmite, quanto a gente sabe que quem faz PrEP não pode pegar. No Brasil, quase 1 milhão de pessoas vivem com o vírus HIV e 90% sabem. Das que recebem tratamento gratuitamente no SUS, mais de 650 mil têm o vírus indetectável. O que isso significa? Elas não transmitem o vírus, podem ter uma vida saudável e filhos sem o HIV. Mais saúde e menos estigma. Meu nome é Thaís e eu vivo com HIV há 9 anos. Sou casada, mãe de um filho e uma filha, todos negativos do vírus. Conta pra gente qual é a tua história, né? Como que foi essa tua relação, né, com o HIV? Como que isso começou? Sim, em 2014 começou quando eu tive um namorado e a gente namorou 1 ano e pouquinho, né? Eu conheci ele numa festa aqui em São Paulo e ele teve uma pneumonia, depois ele teve uma segunda pneumonia, ele ficou muito doente e eu achei que era por causa, né, de que ele era fumante, ele me falou que era por isso. Já, né, no leito de morte, a família resolveu me contar que o que ele tinha era AIDS, já num estágio avançado. Eu fiz meu exame, acho que naquela mesma semana, fiz um teste rápido e meu resultado foi positivo, porque logo no começo do relacionamento eu já não usava preservativo, né, por confiança, por uma mistura de inocência, talvez, com confiança, com gostar da pessoa. Thaís, como foi aos 30 e poucos anos de idade, né, descobrir que você estava vivendo com HIV? É uma preocupação que já tinha passado pela tua cabeça? Como isso mudou a tua história? Como que isso impactou a tua emoção e a tua vida, né? Eu acho que foi bem difícil, assim, porque por mais que eu soubesse que muita coisa mudou dos anos 80 para cá, eu não tinha tanta informação, né, sobre indetectável, sobre você poder ter filhos, tudo isso eu não tinha, eu não sabia muito sobre isso, mas sabia que não pegava no beijo, né, eu já sabia que tinha evoluído. Mas ainda assim eu não tinha zero contato, eu tinha uma imagem que era algo muito distante de mim, né. E como que foi que você conheceu o Rodrigo? A gente saía juntos, né, tinha muitos amigos em comum. E aí acho que um dia a gente ficou, né? E aí a gente se apaixonou. Eu me apaixonei, pelo menos, às vezes. Acho que ele também, Thaís. Eu não contei de cara, né, do HIV. Muita gente, né, me julga na internet por não ter dito. Que fala, você fez com ele o que seu ex-namorado fez com você? Eu falo, não, gente. Meu ex-namorado tinha AIDS, a gente não usava preservativo. Com o Rodrigo eu estava indetectável, tomando remédio, não infectava ele e ainda usava preservativo. Então, numa viagem, né, a camisinha estourou e eu fiquei muito nervosa, porque eu ainda não tinha contado, eu queria me preparar para contar, não queria que fosse assim. E aí o Rodrigo super rindo lá, né, que a gente tinha bebido um pouco. E eu falei, o Rodrigo falou, calma, eu não tenho nada. Eu falei, mas eu tenho. E aí saiu tudo, né, eu morri de chorar, contei a história inteira. Meu ex-namorado morreu, na realidade, de AIDS. Eu tenho HIV tratável, tentei explicar ali, tudo ali.
muita emoção, né? Porque eu estava, né, descompensada, assim. E o Rodrigo, de uma maneira muito genuína e madura, né? Fora da curva, ele falou: Thaís, eu não vou embora, que tipo de homem eu seria se eu não ficasse com você quando você mais precisasse. Eu vou ficar. E aí ficou mesmo, né? Estamos aí há 8 anos. Queria ouvir do Rodrigo, então. Rodrigo, como foi isso, né? Assim, o primeiro baque, o primeiro impacto, quando a Thaís te contou isso, né? Como você processou isso, né? Na verdade, no momento ali que ela contou, né? Que ela falou sobre a doença, para mim foi um choque grande, assim. Eu levei uns minutos ali para organizar na minha cabeça, mas como eu não tinha muita informação, né, sobre... Hoje eu conheço muito mais sobre o assunto, mas naquela época não tinha nada de informação. Eu falei, putz, meu, peguei, tô com a doença também. Mas Thaís me levou no infectologista dela, eu pude tirar todas as dúvidas ali, as mais simples até as mais complexas, ele explicou muito bem. E aí eu fui organizando isso na minha cabeça, né? Hoje temos João com 6, Olivia com 5. Eles são soro diferentes. Explica pra gente essa história do soro diferente, ou algumas pessoas explicam que são negativos. Explica isso um pouquinho pra gente, Thaís. Eles não nasceram com vírus, né? Eles são negativos do vírus. E hoje é como se eles não tivessem tido nenhum contato com vírus, que é o que eu acho mais incrível, né, gente? Eu sendo uma mulher HIV positivo, Rodrigo, não tendo vírus, eu ter gerado, né? Então, eu sempre brinco com isso. Quando alguém não quer dividir o copo comigo, eu falo, gente, eu gerei um bebê na minha barriga, né? HIV controladinho é o que a gente chama de carga viral indetectável. Que é isso? Carga viral é um exame de sangue que procura pelo HIV no sangue da pessoa e tenta quantificar quantas cópias de HIV tem ali naquele sangue. Se eu estou fazendo meu tratamento direitinho, com remédio, eu não encontro nenhum vírusinho para contar história. Então a gente diz hoje que indetectável é igual a 0 risco de transmissão. Nessa nossa história, né, eu tive muito acolhimento, tive muita gente maravilhosa, meus amigos, né, minha família, mas não é assim, né, Jairo? O Lili é um homem trans que vive com HIV desde que nasceu há 33 anos. Foi infectado por transmissão vertical, quando a mãe passa o vírus para o bebê. Ele participou do documentário que gravamos em 2015, antes de fazer a transição. E a gente vai saber como ele está hoje. O que mudou? Como a gente avançou do ponto de vista técnico, né, como a gente tem bons medicamentos agora, como a gente está avançado na pesquisa, no entendimento do HIV, mas do ponto de vista social a gente ainda se esbarra no estigma, na discriminação. A erradicação da AIDS, ela está dentro de um projeto de sociedade, né? E aí, nesse sentido, não adianta a gente pensar, né, as metas e as estratégias só em âmbito da saúde. Assim, todos os setores eles precisam estar em comunicação, né? A gente precisa levar essa discussão também a nível da educação, da cultura, né? Trazer uma discussão sobre moradia digna, geração de renda, tudo isso converge para a erradicação da AIDS. Diz que meu sangue é podre e te assusta. O Gaê também foi entrevistado em 2015. Ele vive com HIV e tinha carga viral indetectável. Sempre gostou de transformar suas experiências em arte. Vamos saber como ele está quase 10 anos depois. O que mudou, Gaê? Sempre refletia muito sobre a questão do meu diagnóstico ter vindo aos 18 anos, né? Que é o momento quando a gente está se encaminhando para a vida adulta, está decidindo que adulto que a gente quer ser, né? Que membro da sociedade a gente quer ser. E nos últimos 8 anos eu fiz um esforço muito grande de repensar isso. E a música tem conduzido bastante isso, porque de todas as minhas empreitadas, ela é a que se tornou mais sustentável. Eu compus essa música, Sorria. Tem uma frase que coloca isso muito bem, né?
A gente só explode quando morre. A gente só explode quando morre. Se eu explodir com vocês vão ouvir. Mas pude, então, usar a música para falar de HIV/AIDS e nos meus termos também, né? Usei a música para dizer, pessoas que vivem com HIV não estão aqui para servir de outdoor para nada, não. A gente está vivendo, a gente é mais que isso, a gente é potência. Mesmo com todos os avanços nas medicações e pesquisas, a eliminação da epidemia do HIV não depende só da tecnologia. Passa por políticas públicas que levem em consideração as questões sociais. Olá, meu nome é Aline Pilon, sou travesti, mulher trans, enfermeira e o meu trabalho é voltado para a prevenção do HIV e AIDS para pessoas trans, travestis e não binárias. Aline, você é uma pioneira, né? Você foi a primeira enfermeira travesti a se formar, né, na USP de Ribeirão Preto. Foi a primeira, né, travesti a trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Qual a importância disso? Olha, Jairo, a história da epidemia do HIV, ela tem uma personagem que tem uma representatividade muito importante, que foi Brenda Lee, né? Uma travesti que abriu a porta da casa dela para cuidar de pessoas vivendo com HIV. E depois de mais de 30 anos, a gente ter dentro de um órgão público uma travesti, uma mulher trans, trazendo essa representatividade, eu acho que é um pouco do retorno da nossa luta. Hoje a gente considera o grupo das mulheres trans e travestis um dos grupos mais vulneráveis à infecção pelo vírus HIV. Quais são as barreiras? Quais são as dificuldades? Por que esse grupo ainda é tão vulnerável, Aline? Então, a população de pessoas trans, no geral, é uma população que tem muita dificuldade de chegar nos ambientes de saúde e quando chega é difícil se manter dentro desse ambiente, né? Uma das coisas que poderia auxiliar bastante seria a diminuição de barreiras do acesso e o respeito no tratamento. A Sabrina é uma mulher trans que vive em Caucaia, no Ceará. Quando teve o diagnóstico do HIV, há 14 anos, não tinha informações sobre o vírus. Hoje, fala nas redes sociais sobre o assunto e serve como rede de apoio para muita gente. Conta pra gente, quando você teve esse diagnóstico e como que foi, né? O que você sentiu ao ter esse diagnóstico? Para mim foi um momento muito delicado, né? Não na questão da aceitação, né? Porque quando eu recebi meu diagnóstico, já aceitei, né? E corri atrás de fazer o tratamento. Mas sim na situação das coisas que aconteceram após meu diagnóstico, né? Para a gente é algo muito difícil, né? De a gente encarar isso, de a gente não demonstrar, porque é bem difícil de a gente dizer, nossa, isso aconteceu comigo. Você sentiu preconceito? Como que foi isso? Na época eu trabalhava numa casa de família, né? Então, quando eu recebi o resultado, eu fui muito sincera com eles, né? Até mesmo porque eles já sabiam que eu estava doente, né? Então, eles estavam acompanhando esse processo. E eu falei para eles que eu tinha feito, né? Tinha recebido o resultado, que pode ter sido o medo, né? A falta de informação deles, que preferiram não continuar mais comigo, né? Para mim, naquele momento ali, foi que a realidade caiu para mim do HIV, né? Então, naquele momento, eu me vi, né? Eu, mulher trans, vivendo com HIV, desempregada, sem ter apoio financeiro. Então, eu comecei a me trancar dentro de casa. Você passou a ser uma influenciadora, você começou a falar sobre isso nas redes, né? Você tem mais de 20 mil seguidores, enfim, pessoas que ouvem, né? Como que foi essa experiência? Você sente que ela impacta a vida das outras pessoas? Ela impacta a vida das mulheres trans e travestis? Eu conheço várias mulheres trans que vivem com HIV, mas aqui no Ceará eu não conheço assim uma mulher trans que fale abertamente sobre seu diagnóstico. E aí eu falo dessa forma, vivendo com HIV para as pessoas, para servir de um apoio, né, para aquelas pessoas que não têm, né, como condições de falar, né, abertamente, porque nós sabemos que o preconceito é grande contra as mulheres trans e travesti, e principalmente se souberem que elas vivem com HIV. Eu recebo muito elogios, né, muitas mensagens de incentivo por causa disso, né, por estar à frente, representando essas pessoas
né, que não tem voz, que não tem condições de falar para as outras pessoas, né, porque o preconceito é grande. Apesar de todos esses avanços, o estigma e a discriminação são pontos críticos que a gente precisa abordar quando fala na evolução que houve nesses 40 anos. Na nossa epidemia, no Brasil, as populações mais vulneráveis ainda têm que conviver com um estigma e discriminação que são muito altos, que diminuem o acesso aos serviços de saúde e impedem um acesso a tudo que nós temos para oferecer, porque as barreiras elas são muito maiores do que termos os insumos disponíveis. A gente sabe que o combate ao HIV não se restringe a programas de diagnóstico, prevenção e tratamento, né? Como o governo tem lidado com essa questão? Nós temos tratado essa questão exatamente com o enfoque das determinações sociais. Então, nós criamos um comitê interministerial para a eliminação de doenças que têm a determinação social, que doenças que, do ponto de vista da saúde pública, do coletivo, têm condições de ser eliminada. E HIV e AIDS é um desses grandes desafios de saúde pública que nós temos hoje, os instrumentos da ciência e, sobretudo, a organização do Sistema Único de Saúde para fazer frente a essa e a outras doenças. O que a senhora espera que a gente mude até 2030, né, para atingirmos as metas de eliminação, né, do HIV enquanto uma questão de saúde pública, né? Eu acho que uma grande meta é reforçar a prevenção, né, isso é muito importante. É muito importante falar dos preservativos, que são importantes não apenas para a prevenção em relação à transmissão do HIV, mas também a outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, reforçar a cultura da prevenção é muito importante. Sobretudo, temos que lidar com as desigualdades sociais, como falamos aqui, que fazem isso. Nós apontamos recentemente no Boletim de Saúde da População Negra que as pessoas negras sejam aquelas entre as quais se verifica o maior número de mortes de uma doença para a qual nós já temos, como falei, né, já temos um tratamento em que o Brasil é referência. Em um país com desigualdades sociais tão grandes como o Brasil, muitas pessoas acabam não se beneficiando dos tratamentos e dos programas de prevenção ao HIV de forma igualitária. E para chegar a um futuro em que a epidemia esteja controlada, a gente sabe que as pessoas devem ser a prioridade. O HIV não escolhe quem infecta. Todos, homens e mulheres, seja qual for a orientação sexual, estão expostos ao risco de transmissão. Existe sim uma jornada para que a gente chegue em 2030 com menos estigma e preconceito, mais acesso aos tratamentos e métodos de prevenção para todos e um caminho para que o HIV e a AIDS deixem de ser um problema de saúde pública. E no futuro, né, para que a gente consiga controlar a epidemia, as pessoas têm que ser a prioridade.